Só um time vence o campeonato e ninguém consegue parar ele. Hoje vamos trazer as maiores sequências consecutivas de títulos estaduais no Brasil. Tem time que ganhou 7, 8 e até 10 vezes seguidamente para não deixar margem naquele período sobre a sua hegemonia sobre os seus rivais. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala, meus amigos, hoje vamos trazer as maiores sequências consecutivas de títulos estaduais pelo Brasil. Aqui é pouco papo e só sucesso, então bora para a lista sem enrolação. Vamos iniciar com as equipes com 7 títulos, começando pelo Bahia. Bahia que teve uma hegemonia gigante no futebol baiano lá na década de 70. Venceu os estaduais de 73 até o ano de 1979, para não deixar margem sobre a sua tamanha superioridade no futebol da Boa Terra. Abre a nossa lista. Vamos agora para Rondônia. Lá tivemos o Ferroviário sendo o dono da década de 40 e até início da década de 50. A equipe do Ferroviário venceu os estaduais de 1946 até o ano de 1952. 7 títulos seguidos para dominar completamente o futebol de Rondônia naquela década. Naquela época ainda o futebol nem profissional era no estado, né? Hoje a gente tem outras equipes, outras potências no futebol de Rondônia, mas o Ferroviário marcou época e ainda hoje é lembrado como um dos maiores esquadrões do futebol rondoniense em toda a história. Também com 7 títulos temos o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, Grêmio que venceu ali na década de 60, de 62 até 68, manteve ali uma hegemonia gigante para não deixar margem para a interpretação sobre a sua superioridade. Grêmio que aparece aí também na nossa lista, sendo dono da década de 60 no Rio Grande do Sul. Mais uma equipe, ou a mesma, Grêmio, só que agora, recentemente, né? O Grêmio venceu o estadual no Rio Grande do Sul de 2018 até 2024. Tirou uma hegemonia do Inter, que vinha com 7 títulos seguidos. O Grêmio fez 8, cara. Simplesmente o Inter foi 7 vezes campeões seguidamente, o Grêmio foi lá e fez 8 para acabar com essa sequência do Inter e para dizer, bater na mesa, né? Quem manda no Rio Grande do Sul sou eu. E o Grêmio teve a sequência de 8 títulos seguidos. Apesar disso, o Inter é o maior campeão gaúcho, né? Mas o Grêmio tem 2 sequências aí de tirar o chapéu. Vamos agora até o Maranhão. Na década de 40, lá quem mandou foi o Moto Clube. Nada de Sampaio Corrêa, que hoje no Maranhão, quando se fala em futebol maranhense, já lembra do Sampaio Corrêa, né? Até por estar jogando Série B, por estar entre as equipes mais fortes do estado. Mas na década de 40, quem mandou no Maranhão foi a equipe do Moto Clube, que venceu os estaduais entre 1944 até 1950. E nessa época ninguém conseguia bater o Papão lá de São Luís. Era o senhor absoluto do futebol maranhense e também uma das potências do futebol nordestino naquela época. Também com 7 títulos, mais uma equipe. Vamos até Belém do Pará. Lá o Clube do Remo foi o senhor absoluto do futebol paraense, lá no início do futebol, né? Lá no início do futebol profissional, no futebol lá no Pará, entre 1913 e 1919, o Clube do Remo foi o senhor absoluto do futebol paraense lá naquele período. Lá no início do futebol no Pará, nem profissional era, né? Desprofissional, mas era ainda um futebol meio que amador, né? O Remo dominou e foi o senhor absoluto da região, não só do Pará, mas também da região norte do Brasil, já que o futebol paraense sempre foi o mais forte dentro da região. Agora vamos ao Nordeste, também com 7 títulos, o River do Piauí dominou a década de 50. River, que é o maior campeão piauiense em toda a história, e agora, recentemente, né, acabou sendo rebaixado para a divisão de acesso. Em 2026, o Tricolor vai jogar a 2ª divisão do futebol piauiense, mas o River tem história, né? É o maior time em termos de história do futebol do Piauí, e na década de 50, quem mandou foi o River em Teresina. Venceu os estaduais entre 1950 até 1956, 7 títulos seguidos, para não deixar nenhum questionamento sobre a sua superioridade. Para fechar as equipes com 7 títulos, vamos até o Acre. Rio Branco lá entre 1935 e 1941, na era amadora ainda do futebol do Acre. O futebol ali da região norte, principalmente nesses estados não tão valorizados, tirando ali o Pará e o Amazonas,
Ele demorou um pouco para virar profissional, para ter a sua história também, mas o Rio Branco não ligou para isso. Ainda na era amadora, venceu os estaduais do Acre entre 1935 e 1941 para bater na mesa e mandar, ou melhor, para bater na mesa e dizer quem manda no Acre. E se você quer aquele copo para deixar a sua cerveja gelada enquanto você assiste o jogo de futebol, você tá bebendo, né? Desvia um pouco o olhar, demora um pouco para beber a cerveja. Então, estou deixando tanto no comentário fixado como também na descrição desse vídeo o link para você comprar esse lindo copo Stanley, o melhor copo do mercado, nada se compara a ele. Tem imitações e tem o copo Stanley, então esse nada se compara, é o melhor do mercado. Então já clica tanto no comentário fixado ou na descrição desse vídeo e adquire o seu copo Stanley, e comprando ainda ajuda o nosso criador de conteúdo aqui com os programas de afiliados. Então corre e compra que vale a pena. Eu uso e recomendo. Agora vamos chegar aos times com 8 títulos, que temos o Internacional de Porto Alegre, que foi o senhor lá do Rio Grande do Sul no final da década de 60 e início da década de 70. Entre 1969 e 1976, só o Inter venceu o estadual do Rio Grande do Sul. Foi o senhor absoluto naquela época. É o maior campeão estadual, né? Como eu já disse lá quando a gente falou do Grêmio. E também tem a maior sequência de títulos do futebol gaúcho em toda a história. Também com 8 títulos, vamos até Santa Catarina trazer o Joinville, que venceu entre 1978 e 1985 o campeonato catarinense. Foi o senhor absoluto de Santa Catarina. Joinville, que ultimamente não vem sendo tão protagonista assim, digamos, a equipe acabou perdendo o protagonismo. Hoje briga ali para estar na Série D, até tem anos que fica sem divisão, mas a história do Jack é gigante e na década de 70 e 80 foi ele quem mandou em Santa Catarina e de maneira isolada. Também com 8 títulos temos o São Raimundo de Roraima, que recentemente, né, foi recente agora essa sequência. Entre 2016 e 2023 foi a equipe que mandou no futebol de Roraima. Agora está surgindo o Gás. O Gás já venceu as 2 últimas competições, venceu esse ano, agora em 2025, e venceu também em 2024. Acabou com essa hegemonia do São Raimundo, mas é gigante e você ganhar 8 títulos seguidos. Ainda mais agora, né, nessa era recente, digamos assim, que o futebol está mais competitivo, é algo espetacular, e o São Raimundo de Roraima conseguiu. Para fechar nossa lista, vamos aos 2 maiores campeões estaduais em sequência do Brasil, com 10 títulos. Vamos abrir com o ABC, que é o maior campeão estadual do Brasil, cara. Os caras simplesmente é o time, né, que venceu mais título estadual em todo o Brasil, em todo mundo, né, porque estadual só tem aqui. Então o ABC venceu entre 1932 e 1941 10 títulos do Campeonato Potiguar seguidos. Os caras venceram 10 vezes, e para acabar com todos os rivais, né? A gente pode dizer que nessa época podia bater no peito a torcida do ABC e dizer: em Natal eu não tenho rival. Ao lado do ABC temos o América Mineiro. Entre 1916 e 1925 venceu também 10 vezes consecutivas o Campeonato Mineiro, também para bater no peito e dizer que em Minas quem manda é o Coelho. Lá nessa época, hein? Hoje não. Hoje o Coelho perdeu espaço para Cruzeiro e Atlético, mas lá na década de 10 até 1925, quem mandava era o América Mineiro. Então, se gostou, deixa o like. Se você quer mais vídeos assim, já comenta aí, eu quero, que a gente traz mais curiosidades para vocês. Antes de ir, tô deixando mais um vídeo, tá passando agora aí no card, então já clica nele, continua com a gente, segue acompanhando o nosso trabalho. Um abraço.